Olá, amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar as obras pelo espírito Amélia Rodrigues. Nós estamos atualmente estudando a terceira da série, Quando Voltar a Primavera, escrita através do médium Divaldo Pereira Franco. E no capítulo de hoje, nós abordaremos o que Amélia nos traz no item 7, a entrevista. Aqui nós estamos diante de uma história muito especial. Por vezes, Jesus encontrou-se com os ricos e poderosos, com aqueles que tinham um conhecimento religioso nas mãos e, portanto, tinham condições de realizar a construção do reino de Deus nos seus corações e, com isso, beneficiar muitas criaturas. É bem verdade que todos nós podemos, mas em todos os tempos há aquelas pessoas que têm o poder transitório nas mãos. E isso, sem sombra de dúvida, é um recurso muito útil para que possamos, qual a parábola dos talentos, multiplicar esses talentos e, com isso, fazer com que mais pessoas tenham, portanto, acesso a essas benesses do alto e possam também renovar as suas vidas. Então aqui nós estamos diante do encontro de Jesus com Jocabá ben Mordecai. Sendo um membro do farisaísmo muito rico, ele confessa o seu amor à lei de Moisés e o cumprimento de todos os ensinamentos previstos na Torá, mas ao mesmo tempo se diz sensível e sinceramente sensível aos ensinamentos de amor, misericórdia que Jesus tem ensinado nas praias, nas praças e inclusive nas sinagogas. Então ele pede uma palestra íntima. Ele opta por não procurar Jesus nos locais públicos, porque, justificando-se, poderiam ter membros do farisaísmo infiltrados, ardilosos, e ao verificar que ele travava um diálogo mais íntimo, mais sincero, mais pormenorizado com Jesus, isso poderia depor contra a sua posição, e ele não estava interessado em perder. Então aqui nós temos uma história sobre decisão. O que nós estamos dispostos a perder para viver o Evangelho. Amélia Rodrigues começa o capítulo dizendo o seguinte: pelas mentes em renovação eram repassadas as lições como cantilena sublime que deveria impregnar indelevelmente aqueles espíritos sequiosos de luz. A presença de Jesus e esse magnetismo irresistível que dele espraiava fazia com que, por todos os locais por onde ele passava, para com as pessoas com quem travava contato, uma psicosfera diferente reinasse. Uma psicosfera mais luminosa, mais esperançosa, e isso era perceptível mesmo entre aqueles que não acreditavam nele, porque o bem tem uma força irresistível. E aí Amélia diz que o Rabi tinha uma fascinante claridade que dele irradiava. E isso, sem sombra de dúvidas, incomodava uns, fazendo com que muitos perseguissem a Jesus e aos seus discípulos mais tarde, nutrindo um ódio projetivo, querendo assassinar o homem, mas fazendo com que fosse impossível assassinar a sua mensagem de amor. Tudo isso porque, de algum modo, aquela mensagem os tocava e os convidava a uma transformação que, por conveniência, eles não queriam aceitar e fazer com que tomassem, essa decisão naquele momento. E aí, Amélia vai dizer: a entrevista para falar sobre o reino de Deus e outras perspectivas fora programada desde as vésperas. Não se tratava de uma pessoa qualquer. Aquela personagem respeitável transitava pela humilde Galileia e queria falar com Jesus. Pense em
os comentários das pessoas que vissem eles dois conversando. Então era uma pessoa influente na sociedade na qual estava imersa. Entretanto, ele preferira um diálogo discreto, considerando a posição relevante que desfrutava. E aí Amélia vai anotar que uma das percepções de Jocabá era que Jesus tinha muita coragem e ele deveria confiar muito nesse reino de Deus para poder enfrentar os ricos e poderosos a despeito dessa construção divina no coração de todos os homens. E aquilo, de certo modo, o deixava atraído pela figura intrigante de Jesus. E aí Amélia vai falar: havia na casa de Simão, o local do encontro, a expectativa de festa, uma ansiedade de júbilo. Talvez, pensamos particularmente, os próprios discípulos devem ter se animado pelo fato da mensagem de Jesus ter o interesse com respeito a essa mensagem ter surgido entre aqueles que tinham poder nas mãos. Talvez pensassem eles: este é o momento de travarmos este contato e de firmarmos uma parceria a fim de que as perseguições cessem e efetivamente essa construção seja mais fácil e enfim nós possamos viver em paz. Bem, se vê que essa é uma visão bem intencionada, contudo muito ingênua, uma visão que desconhece os meandros da formação da personalidade humana, do orgulho e egoísmo tão enraizado nos nossos pequenos gestos. E Jesus, como profundo conhecedor da psique, sabia de todos esses detalhes. Então Amélia vai dizer que Jesus o recebe da melhor forma possível. No semblante do Senhor misturavam-se bondade, ternura e compaixão. E com toda a reverência, Jocabá, fariseu, apresenta-se a Jesus falando sobre os cuidados que ele tinha com respeito à sua reputação. Dentre esses ditos de Jocabá a Jesus, ele vai dizer: eu tenho o peito túmido de glórias e anelo pelo paraíso depois das sombras do sepulcro. Uma força inexplicável trouxe-me até aqui e eu ouso dizer que confio em vós. A austeridade da Torá me dá forças. No entanto, o amor e a ternura que pregais dilatam esperanças, renovam a vida e abrem horizontes em que permanecem aos rés do chão no charco da ignorância. E era por aquela razão que Jocabá estava ali perante Jesus. Isso é muito interessante, porque será que este evangelho vivo também não toca a nossa sensibilidade, às vezes nos fazendo levar até as lágrimas, emocionados e compadecidos pelos textos belíssimos que nós temos, tanto no evangelho quanto na codificação. Ontem eu estudava num grupo do qual faço parte a mensagem sobre a piedade em O Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem lindíssima que nos emociona profundamente, com a qual a gente se identifica, embora nem sempre a gente viva. Então, o Evangelho de fato nos sensibiliza, nós não somos mais tão rígidos e cegos, né, ou surdos perante essas exortações, mas será que elas já nos fazem modificar velhos padrões de comportamento, né? Em que sentido? Com que facilidade? E o que nós podemos fazer em termos de esforço pessoal para levar a cabo a prática efetiva de todos esses ensinamentos? Então Jocabá, depois desse autoconfesso, vira-se para Jesus e coloca-se à sua inteira disposição, como se ele tivesse, como se fosse um soldado ali na frente do general, oferecendo-se para se alistar ao seu exército. E Jesus vai dizer, resumindo bastante, o seguinte: são expressivos e valiosos os bens e tesouros que esparcem esperança e conforto, diminuem a dor e renovam a alegria de viver. Todavia,
A dádiva de que sou portador independe dos bens externos e luariza interiormente, libertando de todas as necessidades das que engendram fome e dor, problema e luta. E talvez não seja exatamente isso que a pandemia nos mostrou, que a nossa ânsia para poder angariar bens terrenos, não obstante a necessidade que nós temos do trabalho para a sobrevivência, para a sustentação, mas será que essa proliferação do vírus não nos mostrou exatamente isso? Que são expressivos esses bens para que nós possamos nos manter e para que eles espalhem renovação, esperança e conforto nas nossas vidas. Mas na verdade, nós temos nas nossas mãos o Evangelho, que é alimento para dias difíceis, para todos os momentos da nossa marcha. Simão estava decepcionado com Jesus. Ele ficava se perguntando se não seria muito desperdício, não obstante entender, desprezar essa oferta sincera que Jocabá tinha dado a ele e aqueles que estavam junto com ele para a difusão da mensagem. E Jesus, percebendo que Jocabá estava disposto a dar os valores perecíveis, não porém o testemunho da fidelidade, porque não queria se expor, responde a Pedro: Sim, Pedro, estou convocando trabalhadores para o reino de Deus, mas não negociadores dos divinos favores. Chegará o dia, encerra Amélia Rodrigues, em que o Evangelho penetrará os lares com a pureza sublime da verdade. Os homens se reunirão em família, na intimidade da oração e do diálogo feliz, sem que se faça necessário negociar com os dominadores transitórios da terra. Que nós possamos investir a nossa energia e a nossa esperança não nos governantes insensatos, mas no poder renovador que nós temos a oportunidade de colocar em prática nesse momento difícil de transição planetária. Nós fomos informados e por muito tempo postergamos a nossa participação como colaboradores, como copartícipes desse processo. Mas agora nós podemos fazer a nossa parte. Que Jesus então nos abençoe e nos encoraje, meus amigos. Muita paz.